Ele foi um rei que ele fez tudo errado. A Bíblia vai falar que ele trouxe a idolatria para dentro do reino. Ele trouxe a idolatria para dentro da casa. Ele fez tudo que era abominável ao Deus. Ele fez a aliança com Senequeribe, com o rei da Síria. Mas a Bíblia também vai dizer que quando Acás, pai de Ezequias, ele veio a dormir junto com seus pais, ele veio a falecer, e Ezequias, ele vai começar a reinar. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele inverteu a história. Quer dizer, Deus está dizendo nesta mensagem, já na introdução, que não importa de onde você saiu, não importa de onde você veio, porque Ezequias tinha tudo para ser um péssimo rei, porque ele viu o seu pai fazer tudo que era mal, tudo que era ruim, tudo que era errado. Ele cresceu vendo o seu pai adorando ídolos. Ele viu o seu pai ali fazer, quem sabe, a Bíblia não vai dizer, mas a Bíblia está dizendo que Acás fez o seu filho passar no fogo. Quer dizer, ele entregou o seu filho à idolatria, ele sacrificou o seu filho a outros deuses. Então ali Ezequias, ele tinha tudo para ser um péssimo rei. E aqui Deus está nos ensinando que não importa de onde nós saímos, não importa se você saiu da droga, saiu do tráfico, saiu da prostituição, não importa se você saiu da rua, não importa se você saiu da pobreza, mas a tua história, ela depende de você. Deus vai trabalhar, mas o primeiro passo que Ele vai dar sou eu. O primeiro passo que Ele vai dar é você. Ah, mas o irmão, a irmã é assim porque a sua família é assim. A Bíblia está mostrando que não precisa ser assim. A Bíblia está dizendo que a casa era um péssimo rei, mas ela vem dizer agora que quando Ezequias ele assume o reinado, ele vai lá e destrói o altar que seu pai tinha feito aos deuses. Ele vai lá e ele destrói tudo o que estava mal. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ali ele destruiu a idolatria do seu pai. Aquele altar que Ezequias fez, que Acás fez para o reino do norte, Ezequias vai lá agora e derruba. A Bíblia vai dizer que eles adoravam a serpente de bronze. Ele foi lá e derrubou essa serpente. E Ezequias agora ele traz o culto racional, o culto a Deus de volta para dentro do templo. Ele traz agora a presença de Deus de volta, aleluia, ao seu reinado. E nós vamos entender, irmãos, por que é que Deus vai dizer que naqueles dias Ezequias adoeceu. Quando Ezequias ele toma o reinado e ele destrói toda a idolatria do seu pai, ele também quebrou a aliança com Senequeribe, o rei da Síria. E Senequeribe, quando ele viu que esta aliança foi quebrada, ele não deixou por isso. Ele se levantou e disse: quem é que pensa que Ezequias é? E ele mandou alguns homens a ir até Ezequias. E a Bíblia vai dizer que eles foram e afrontaram Ezequias com palavras. Mas tudo bem, eles estavam afrontando o homem, mas daqui a pouco eles começaram a falar de Deus. Eles começaram a afrontar a Deus, dizendo para o povo: quem é que Ezequias pensa que esse Deus dele é? Ele está achando que Deus vai livrar ele da nossa mão. E quando o povo chega e anuncia essas palavras para Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias ele foi orar, ele foi falar com Deus. É diferente, irmão. O homem que ele confia com Deus, ele não vai falar para um, não vai falar
mas ele vai dobrar o joelho e vai falar com Deus. O que está lá fora e não conhece, ele vai já se armar e vai brigar. Mas nós que somos crentes, conhecemos a palavra de Deus, nós vamos para o joelho. A Bíblia vai dizer que Ezequias ele foi para o joelho. Aí ele começa a falar: olha, Senhor, Senequeribe mandou uns homens lá, e esses homens vieram me afrontar, mas eles não me afrontaram a mim não, eles afrontaram o Senhor também. Eles falaram que o Senhor não é Deus, e o Senhor não pode, aleluia, impedir eles invadirem e tomar a nossa cidade. Aí ele estava falando, ele mandou uns homens ir falar, aleluia, glória a Deus, com Isaías. Vai lá, fala para Isaías orar por nós. Vai lá e conta como aconteceu. Aí Deus toma a boca de Isaías para falar com aquele povo, aleluia, e dizer que aquele rei, Deus tinha ouvido o que Ezequias estava falando, e ele viu um afronto, aleluia, de Senequeribe contra Deus. E ele disse: olha, Isaías, diz lá para Ezequias que para o mesmo caminho que esse povo vai vir, eles vão voltar. Fala para ele que eu vou colocar um espírito dentro deles que vai fazer eles voltar pelo mesmo caminho. Fala aí para Ezequias que eu vou pôr um freio na boca desse povo. E Ezequias, ele ficou tranquilo. A Bíblia vai dizer que eles vieram para pelejar. Eles queriam tomar o reinado de Ezequias. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele olhou, aleluia, por tudo que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, para você entender bem, por que esta palavra. No livro de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer no capítulo 32 e 21, dessa maneira: então o Senhor enviou um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes, os chefes, no arraial do rei da Síria. O que envergonhado voltou para sua terra, onde, entrando na casa do seu Deus, algum dos seus próprios filhos o mataram, ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senequeribe, o rei da Síria, e da mão de todos. Assim, de todos os lados o protegeu. Escute algo. Por que Isaías foi levantado por Deus agora para dizer para Ezequias para pôr a casa dele em ordem? No capítulo 32, o versículo 23 vai dizer assim: e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor. Muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor a Jerusalém. Porém a Bíblia vai dizer: e coisas preciosíssimas a Ezequias. Quer dizer, o povo já não estava vendo Deus. O povo trouxe um presente. Ele pegou e trouxe: olha, eu vou dar isso aqui para Deus. Eu vou dar isso aqui para Deus. Mas para Ezequias ele veio e falou assim: olha, para Ezequias eu vou dar isso aqui. Quer dizer, eles idolatraram a Ezequias, porque através de Ezequias Deus livrou aquele povo. Então ao rei Ezequias eles trouxeram preciosíssimas coisas, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Aí está o maior erro de Ezequias, porque Ezequias ele era um rei. Ele podia ter escrito cartas e mandado a cada lugar, a cada nação, dizendo: olha, o Deus de Israel nos livrou. Ah, mas Ezequias é um grande rei, você soube orar? Não, a glória dele, quem fez foi ele, eu não fiz nada. Mas Ezequias ele ficou quieto. A Bíblia vai dizer que todas as nações exaltaram a Ezequias. E Ezequias aceitou. Ezequias
Ezequias não falou, não, foi o meu Deus que fez. Para aí. Toda honra, toda glória para Ele. Eu não fiz nada. Eu apresentei a Deus e Ele trabalhou. Ele fez. Ele colocou um espírito, aleluia, sobre esse povo. Colocou um anjo, aleluia, para pelejar contra eles. E Ezequias, ele se calou e recebeu esta glória. Por isso que agora vem o Senhor dizendo, a Bíblia vem dizendo, naqueles dias adoeceu Ezequias. Por quê? Porque Deus queria um concerto com Ezequias. E diz que a sua morte, a sua doença era mortal. Não tinha volta. E o profeta Isaías, Deus levanta ele agora para dizer para assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morarás e não viverás. Deus ainda estava dando uma oportunidade para Ezequias. Ó Ezequias, você vai morrer, mas eu estou te dando uma oportunidade para você organizar a tua vida comigo. Não, você não está entendendo, irmão. A palavra está dizendo assim, e se Deus mandar um profeta na tua casa? E se Deus enviar um profeta na tua casa hoje? Para te dizer, olha, põe tua casa em ordem. Nós ouvimos essa palavra, irmãos, dizendo para Ezequias uma coisa. Agora nós se colocar no lugar de Ezequias, nós sentar aqui, irmãos, e ouvir Deus mandar um profeta dizer, olha, põe tua casa em ordem, porque com certeza tu morarás e não viverás. O que você faria nessa situação? Como você agiria nessa situação? Ah, Senhor, quantas vezes eu fui na tua casa, Pai, mas sentei como se fosse um banco da praça. Ah, meu Deus, quantas vezes eu fui na tua casa e eu não dei reverência à tua palavra. O pregador estava pregando, eu saí da igreja, nem sei o que ele pregou. Tudo isso vai começar a vir na nossa mente. Ah, Senhor, eu poderia ter agido melhor com meu filho. Meu Deus, Senhor, eu falei muito com a minha esposa. Eu deixei muito a desejar ao meu esposo. Ah, Senhor, nesse momento eu vou pedir perdão porque eu fui um péssimo filho. Eu não honrei o meu pai. Eu não dei ouvido ao meu pai, não dei ouvido à minha mãe. Deus mandou o profeta dizer, olha, põe em ordem a tua casa. Nós ouvimos isso, Deus falando para Ezequias é uma coisa, irmão. Mas se hoje Deus falasse comigo, falasse contigo, o que ia vir à nossa mente? O que nós íamos puxar na nossa mente? O que nós íamos falar com Deus? Deus estava dizendo, põe em ordem. Quer dizer, nós ia ter que revisar a nossa vida, para nós pôr em ordem a nossa casa. Tudo aquilo que nós deixamos a desejar, Senhor. Eu não participei da Santa Ceia, meu Deus, porque eu estava de bico com meu irmão, com a minha irmã. Não, meu Deus, eu tenho uma mágoa, Senhor, eu quero consertar hoje. Porque eu tenho uma mágoa do meu irmão, ele falou comigo muito forte. Ele falou uma palavra que eu não gostei. E Deus estava dizendo, olha, põe em ordem, revisa aí. Ezequias, põe a ordem na tua casa, porque você vai morrer. É o momento, irmãos, onde nós vamos revisar a nossa vida, vírgula por vírgula. Senhor, aonde eu falei, ai, Senhor, aquele dia, Senhor, era para me ter levado a minha esposa no centro de oração, mas eu preferi ficar em casa no celular, e ela não sabia, e disse, Senhor, me perdoa, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, meu marido estava trabalhando, Pai, naquele dia. Eu estava no celular, chegou meio-dia, não tinha comida. Ele chegou com fome e voltou com fome. Aí você vai começar a revisar a tua vida. Só que Deus está trazendo essa palavra, irmãos, nessa noite para a igreja. Está trazendo para mim, porque eu tenho muitas falhas também. Para mim parar e começar a analisar a minha vida e pôr a minha casa em ordem. Deus quer uma igreja organizada.
não só dentro dela, mas na casa também, na rua, por onde nós andar. Por isso Deus está trazendo essa palavra, para nós puxar nossa consciência, irmãos, antes que Ele mande o profeta, antes que chegue o mau dia, para nós revisar onde estão nossas falhas. Por isso Ele levantou o profeta para dizer para Ezequias: olha, tu tem falhado muito, tu falhou grandemente comigo, porque tu não deu a glória para mim, tu preferiu segurar essa glória para você, as nações te glorificaram, e tu não teve coragem de dizer que a glória era de Deus de Israel. Ah, Senhor, mas na igreja eu canto melhor, eu sou melhor cantora. E se Deus chegasse hoje e falasse para você corrigir? Será que você ia falar que era a melhor cantora para Jeová? Ou você ia se humilhar e ia dizer: Senhor, coloca a tua unção sobre a minha vida, ainda que as palavras saiam tortas, mas a tua unção ela vai endireitar todas elas. Porque o crente que entrega a palavra de Deus, irmão, o pregador pode falar tudo torto, o pregador pode não saber expressar, mas lá no banco o Espírito Santo ele transmite uma palavra reta. Quantas vezes, por exemplo, quantas vezes o pregador está pregando e ele erra o nome? Ele vai falar Davi, fala outro nome, mas você lá no banco o Espírito Santo fala: não é, mas eu sei o que ele está pregando, eu conheço a palavra, eu sei o que ele está dizendo. Então Deus hoje ele está trazendo essa palavra para nós olhar aonde é que nós estamos errando, aonde está a nossa falha, porque Deus ele não se agrada. Olha o que ele fez com Ezequias por causa da falha de Ezequias. Ele permitiu uma enfermidade para a morte. Olha o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa, irmãos, para ele entender que a glória é para Deus, para ele entender que ele não é o melhor cantor, que ele não é o melhor pregador, para ele entender que o que ele tem é Deus que deu, para ele poder entender que é a glória de Deus que está enchendo o vaso, é Deus que está dentro do barro, e é Ele quem está fazendo, é Ele quem está proporcionando isso na tua vida, porque através do teu louvor muitas pessoas vão se converter, porque através da tua palavra muitas pessoas vão conhecer e glorificar o nome do Senhor. Por isso Deus ele permite muitas vezes, irmãos, nós passar por um momento difícil, nós entrar numa situação aonde nós vamos olhar e aonde muitos vão olhar e vão dizer: não vai passar, não vai atravessar. Por quê? Porque está faltando algo com Deus, porque Deus quer acertar alguns pontos. Se nós olharmos para a vida de Ezequias, ele fez tudo certo, estava tudo bem, mas no último momento ele falhou. No último momento, irmãos. E aí, quando eu estava lendo essa palavra, eu estava meditando essa palavra em casa, eu falei: Senhor, misericórdia, dá oportunidade, meu Deus. Deixa eu pregar essa palavra com liberdade, Senhor, na igreja, para que a tua igreja possa entender que não é eu, não, é a tua palavra, é a tua palavra que corrige, é a tua palavra que ensina, para que nós podemos andar no caminho certo, para que no último dia nós podemos receber uma coroa de glória. Então ele vai dizer: olha, põe a tua casa em ordem, porque com certeza morarás e não viverás. Nós temos que consertar a nossa casa, irmão, porque nós podemos, não a nossa carne morrer, mas o nosso espírito morrer. E nós temos que zelar por esse espírito que Deus colocou dentro de nós, por essa oportunidade que
nós tivemos de conhecer a Jesus, por esse momento que nós tivemos, aleluia, de receber a glória de Deus sobre a nossa vida. É nesse momento que nós olhamos para Deus e nós vemos o amor tão grande que Ele teve por nós, que até o seu único filho unigênito, Ele entregou para morrer por nós. É para isso, irmão. É para nós consertar o nosso erro, porque lá atrás nós não tínhamos oportunidade, mas agora nós temos a oportunidade de consertar. Ah, Senhor, mas eu pedi perdão para o irmão, mas olha, não peço mesmo. Eu me humilhar para a irmã, olha, se ela quiser, ela que vem pedir perdão para mim. O irmão que sabe, se ele quiser conversar comigo, ainda conversa. Mas eu quero ver o dia que Deus levantar um profeta e apontar o dedo para a tua cara. E ele vai começar a falar. Eu quero ver se você vai ficar duro ainda. Ou se você vai fazer que nem Ezequias. Vai virar para o lado e vai começar a chorar. E vai começar a lembrar de tudo que você fez. Ezequias, quando ele ouviu essa palavra, queimou no seu coração. E a Bíblia vai dizer que ele virou para o lado e começou a chorar. Você já viu aquela criança que ela pega um pirulito, o pai fala, não vou dar agora. Aí ele já começa a chorar. Ezequias estava igual uma criança. Estava se derretendo de chorar porque ele sabia que tinha falhado. Aí ele foi argumentar, Senhor, eu te suplico, lembra de que andei diante em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E a Bíblia vai dizer que Ezequias chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo por quê? Porque ele sabia que ele estava com falha com Deus. Ele sabia que a glória ele tinha que ter dado para Deus e não segurado para ele. Ele sabia que no momento que as nações estavam exaltando ele porque tinha vencido aquela guerra, ele não devia ter aceitado. Sabe por que muita gente está perdendo a unção dentro da igreja? Porque ele vai chegar e vai dizer, olha, irmão Josimar, meus parabéns, pregador como você não tem. Aí a pessoa tem que segurar até com o pé porque está subindo. Olha, irmão, cantor que nem você dentro da igreja não tem. Eu nunca vi alguém louvar tão bem que nem você. Ah, meu Deus. Aí Deus fala, ele olha lá de cima e olha e fala, para aí, está recebendo a glória? Eu já ensinei na minha palavra que a glória é toda para mim, eu não divido a minha glória com ninguém. Pela misericórdia eu estou usando, pela misericórdia eu estou dando, te dando. E ele e ela está recebendo essa glória para ele. Espera aí, eu vou arrancar essa unção dele. Aí vai Jeová e tira a unção. Aí quando chega no culto, vai cantar, ai irmãos, me perdoa, hoje eu não estou conseguindo. E a pessoa não está entendendo que é Deus. É Deus requerendo dela. O pregador chega para pregar, irmãos, hoje eu não estudei muito, eu não sei o que eu vou pregar, mas a palavra do Senhor diz que não é para nós se preocupar, porque quando nós for pregar, nós abrir a nossa boca, Deus vai descer uma palavra. E aí ele começa e não sai nada. E ele não está entendendo que por causa que ele recebeu a glória de Deus, Deus está cobrando dele. É por isso que tem muita gente na igreja que não canta mais, não prega mais, não profetiza mais. É porque ele quis receber a glória para ele. E a glória, Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é minha, o poder é meu, a exaltação é minha. E Deus trouxe essa palavra para ensinar a igreja nessa noite. Porque Deus, ele não se agrada de ver um levita frustrado. Ele não se agrada de ver um pregador sentado no banco. Ele não se agrada de ver um profeta escondido.
Não, se Ele deu, Ele quer que usa. Mas Ele quer que a glória seja para Ele. Porque senão as pessoas vão começar a olhar o pregador, a olhar o cantor, e eles nunca vão aceitar Jesus. E se aceitar Jesus, eles vão aceitar sem ter o conhecimento. E no meio da caminhada eles vão cair em dias. Ele começa a se humilhar muito nesse momento. Ele começa a chorar, ele começa a falar com Deus. E Deus, ele começa a ver a humilhação de Ezequias. Ele olha Ezequias se humilhando e chorando. E Isaías estava ainda no pátio, aleluia, saindo pelo portão, mas não tinha saído. A Bíblia vai dizer que ele estava ainda no pátio. E Deus olha e diz: Isaías, volta lá. Eu tenho uma mensagem para Ezequias. Eu quero falar com o meu servo ainda. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele voltou. E Deus vai falar para ele assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Irmão, Deus está mostrando aqui que Ele é misericordioso. Deus está falando ainda que você errou, ainda que você não tinha conhecimento dessa palavra, ainda quem sabe que você por algum momento se exaltou, Deus está dizendo: eu ainda te perdoo, eu ainda te dou uma oportunidade, eu ainda estou ouvindo a tua oração, eu ainda tenho misericórdia para te alcançar. Mas se humilha, pede perdão para Deus, ora para o Senhor, leva suas orações diante de Deus, para que não venha acontecer o pior, para que os teus dias eles venham ser acrescentados na presença de Deus. Quando eu olho por essa palavra que Deus manda a Isaías voltar a Ezequias e dizer que ele ouviu a sua oração, eu começo a olhar pela palavra de Deus e ver que, primeira coisa, na nossa humilhação nós temos que ter oração. E a oração, ela tem muito poder. A oração é algo que vai nos transformar diante da presença de Deus. Eu vejo um homem com uma grande fé, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo um homem chamado por Elias, que ele vai orar. No livro da 1 Reis 17:1, ele começa a olhar a vida de Acabe e Jezabel, e ele começa a ver todo o pecado, e ele não aceita aquela situação, e ele fala: olha, sobre a presença cuja face estou, do Deus Todo-Poderoso, não haverá orvalho nem chuva por esses tempos. E eu vejo Deus ouvindo a oração daquele homem, cerrando o tempo, fechando as torneiras. Não cai mais chuva, não cai mais orvalho. A oração diante de Deus, irmãos, quando nós oramos e falamos com o coração aberto para Deus, com o pensamento puro com Deus, sem exaltação com Deus, Deus responde. Eu me lembro muito bem, irmãos, uma vez, há muitos anos atrás já, eu fui chamado para pregar em Paloma, em Ponte Quirrá. E eu não tinha com que ir, e pedi para o irmão Eliseu, o tio do Josimar, para me levar lá. Só que naqueles dias, irmãos, estavam me doendo por cima do coração. Mas ninguém sabia disso, eu não falava para ninguém. E o Pedro era bem pequeno, acho que estava no colo ainda, o Lúcio um pouco maior. E aquele dia estava me doendo muito. E eu entrei dentro do quarto, e em pensamento eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, meus filhos estão pequenos, me dá mais um tempo de vida, deixa eu ver meus filhos crescer, deixa eu ajudar eles a crescer, deixa eu estabelecer a minha família. Senhor, permite mais um tempo de vida para mim. E eu levantei, me vesti e fui para o culto.
irmão estava sentado na cadeira, estava adorando a Deus, quando Deus levanta o profeta do púlpito, e ele veio e apontou o dedo para mim, e ele disse: Deus ouviu a tua oração. Ele viu quando tu dobrou o joelho no teu quarto, e tu começou a falar com ele: dá mais um tempo de vida. E Deus está dizendo, Ele está acrescentando teus dias. Irmãos, eu não pedi para que Deus desse vida para mim agranjar riqueza, para mim possuir algo. Não, eu pedi para Deus: eu quero cuidar só dos meus filhos, eu quero que eles cresçam estruturados. E Deus ouviu a minha oração. Por isso eu falo, irmãos, aquele que pede crendo, ele recebe. Aquele que pede com um coração limpo, irmãos, que pede sem exaltação. Porque muitos estão pedindo, irmãos, para querer aparecer. Ah, Senhor, me dá uma revelação para mim, o povo vir e falar: o pastor fulano, o irmão isso aqui. Não, irmãos, Deus vai dar para o nome dele ser glorificado. E tem que ter dentro da igreja, sim, irmãos. Tem que ter revelação, tem que ter profecia. A Bíblia vai dizer isso, senão uma igreja fria, morta, ela não vai chamar a atenção de ninguém. Mas tudo para a glória de Deus. Eu vejo esse homem quando ele ora, e Deus ouve a sua oração e fecha os céus. Mas também eu vejo ele novamente orando e dizendo: corre, Acabe, porque vem chuva. Corre, Acabe, porque Deus vai fazer chover. Ele ora e Deus responde com chuva. A oração, irmãos, ela tem muito poder. Ela é aquilo que vai nos sustentar, que vai abrir a nossa mente, que vai abrir a nossa visão. Glória a Deus. Engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Ele disse: eu vi as tuas lágrimas. Quantas noites, irmão, para nós estar aqui, alguém chorou? Para começo, irmão, quantas noites a minha mãe, a tua mãe chorou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Talvez ela não conhecia a palavra de Deus, mas ela sabia do perigo que estava lá fora. Quantas noites, quantas lágrimas. Alguém terá a mão pedindo: Deus, salva a família. Deus, entra naquela casa. E Deus, olhando as lágrimas de Ezequias, Ele disse: eu vou te sarar. E Deus olha as tuas lágrimas também. Não pense que Deus não vê as tuas lágrimas. Às vezes você ora, você chora, e você fala: Deus, não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada acontecer. Você não está vendo acontecer, mas Deus está preparando. É no tempo certo. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de se alegrar. Então continue chorando na presença de Deus, porque Deus ele vai responder as suas lágrimas. Aleluia. Eu vejo o salmista dizendo nos Salmos 55 e 16 e 17, quando ele estava sendo perseguido, ele vai dizer: eu, porém, invocarei o Deus, o Senhor me salvará. De tarde e de noite, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Você acha que quando o salmista ele escreve este salmo, ele diz: invocarei o Senhor, você acha que ele estava de joelho dizendo: Senhor, eu te invoco hoje, ai meu Deus, que alegria? Não. A Bíblia vai dizendo que ele está sendo perseguido. Nesse momento que ele está invocando o Senhor, ele está chorando. Ele está curvado com a sua cabeça no chão e está clamando a Deus. Ele está pedindo a Deus. Ele diz: invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Porque ele estava invocando com lágrimas. Ele estava clamando a Deus com lágrimas, e Deus estava olhando por ele e estava respondendo ele. Glória a Deus. Toda vez, irmãos, que nós choramos na presença de Deus, você pode ter certeza que tem uma resposta.
Toda vez que você dobra o seu joelho e começa a orar, começa a chorar perante Deus, é porque você está se quebrantando diante da presença de Deus. E Deus, Ele começa a mover a teu favor. Deus começa a trabalhar, porque agora está vendo um coração aquebrantado. Você acha que se Ezequias, ele não tivesse aquebrantado o coração dele, Deus ia mandar o profeta Isaías voltar? E dizer para ele que ia acrescentar mais 15 anos? Não ia. Só voltou porque ele estava quebrantado. Só voltou porque ele estava falando com Deus, estava chorando na presença de Deus. E Deus vem nos ensinar que Deus é um Deus de misericórdia, que ainda que Ele fala, Ele muda o projeto, Ele muda o plano, Ele não muda o caráter dele. Quando a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a Bíblia está dizendo o seu caráter. O caráter de Deus, Ele não muda, mas Ele pode mudar o projeto da caminhada. Ele pode mudar o projeto do plano dele. Ontem eu estava pregando um pouco sobre isso. Porque se Deus tivesse se arrependido de fazer o homem, mas para lá, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, e ele não se arrependeu de ter feito o homem. Porque se ele tivesse se arrependido, ele não ia deixar a família de Noé para continuar. Quer dizer, ele mudou o trajeto que ele tinha preparado, por causa do pecado do homem. Então Deus, Ele é imutável, irmão, o caráter dele, mas Ele pode mudar a trajetória, Ele pode mudar o seu plano. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo, ele servia ao Senhor com humildade e muitas lágrimas. Aleluia. No livro de Atos 20, 19, vai dizer: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, aleluia, e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo, nessa situação, ele ia ir para Jerusalém. Ele tinha preparado para ir para Jerusalém, e ele ia ir para Jerusalém. E quando ele ia para Jerusalém na caminhada, a Bíblia vai dizer, no capítulo mais adiante um pouquinho, no 21 ainda, que se levantou um profeta chamado Agabe. E esse profeta, ele tomou a cinta de Paulo, e ele se amarrou as suas mãos e os seus pés, e ele disse: assim fará, aleluia, em Jerusalém, com o homem que é dono desta cinta. Aí o que estava no Paulo falou: Paulo, você não vai, você fica com nós, você fica aqui porque lá você vai ser preso, vai ser entregado na mão dos ímpios. Aí Paulo vai dizer: olha, eu estou tanto preparado para ser preso como para ser morto. Quer dizer, Paulo, ele sabia que ele ia chorar lá, mas ele dizia: olha, eu sirvo o Senhor com lágrimas. Você acha que é fácil ser crente? Você acha que é fácil ser crente? Não é fácil. Faça a vida lá fora. Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, ninguém manda em mim. Mas aqui nós temos um dono, irmãos, e o nome dele é Jesus. Aqui nós temos quem manda de nós. Aqui nós temos que obedecer o que ele fala. E muitas vezes é difícil, porque os mandamentos dele, ele disse: olha, guarda os meus mandamentos no teu coração, guarda-me, esconde, o salmista falou: esconde a minha palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Porque ele disse: para não errar. Não é fácil ser crente, não. Todo dia você luta com você mesmo. Todo dia você tem uma batalha com você mesmo. A nossa luta, a maioria da nossa luta é com nós mesmos. Ah, eu não gosto disso, não vou fazer. Para lá, você agora, você não tem que gostar ou deixar de gostar.
Ah, mas eu vou na igreja. Eu não gosto de ir 4, 5 vezes por semana na igreja. Ah, eu vou uma vez só, já está bom. Mas o salmista disse: ah, se eu pudesse morar dentro do templo. Ah, se eu pudesse estar todos os dias na casa do Senhor. Então muitas vezes a luta é com nós mesmos. Muitas lutas são com o inimigo. Por isso que não é fácil ser crente. Por isso Paulo estava dizendo: olha, eu sirvo o Senhor chorando. Porque muito eram as lutas. Nem acabava uma, começava outra. E a vida do crente é assim, irmãos. Nem acabou uma, já começa outra. Você está pelejando aqui, eu já tenho que levantar uma campanha de oração lá. Eu já tenho que fazer um jejum porque é o inimigo que está se levantando. Ah, Senhor, eu tenho que orar porque hoje eu estou nervoso. Olha, se alguém falar alguma coisa para mim, eu não sei, Jesus, me dá calma, porque se tu me der força, eu não sei o que vai acontecer. A nossa luta, irmão, muitas vezes é com nós mesmos. Ah, mas hoje, se eu chegar em casa, se eu chegar em casa e alguém me olhar torto, é hoje, menino. Hoje eu desço da cruz. Paulo está dizendo: olha, é difícil, mas eu estou chorando. Mas eu estou na presença de Deus. Eu estou chorando, está doendo, mas eu vou ficar aqui. E Deus está ensinando para nós que muitas vezes a luta é com nós mesmos. Muitas vezes o problema vem por causa de nós mesmos. Porque nós achamos difícil servir com lágrima. Aí nós queremos sair um pouquinho. E aí o inimigo aproveita e fala: opa, agora é minha vez. Agora eu entro em cena, porque ele não gosta de chorar para Jesus. Então ele vai chorar para o mundo. Deus está ensinando aqui mais nessa palavra que quando Ezequias estava chorando em lágrimas, era porque ele estava vendo que estava em falha. E Paulo está dizendo: olha, eu sirvo o meu Senhor chorando, porque eu sei que o galardão que eu tenho para mim é muito maior que as lutas aqui. Glória a Deus. Quando ele diz: eu te sararei, porque Deus estava vendo a sua oração, as suas lágrimas. Deus disse para ele assim: eu tenho uma resposta. Eu tenho algo novo na tua vida, Ezequias. Eu tenho algo que ninguém pode dar. Não, você não está entendendo. O que Deus tem para você não é homem, não é mulher, não é pastor, não é pregador, não é levita que vai dar. O que é Deus que vai entregar na tua mão. O que Ele tem, aleluia, sobrenatural, só Deus pode entregar. Só o Espírito Santo pode descer e pode fazer toda a diferença na tua vida. Eu vejo, irmãos, quando a Bíblia fala te sararei, eu vejo Jesus, aleluia, Ele entrando ali dentro de uma cidade chamada Naim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que havia um jovem morto, e esta mulher estava chorando. A Bíblia vai dizer que Jesus vinha com seus discípulos, uma grande multidão atrás. E a Bíblia vai dizer que o defunto eles já vinham saindo da porta. E quando a Bíblia vai dizer que já ia saindo pelo portão, quer dizer, tudo se acabou. Não tem mais jeito. Mas havia uma pessoa que estava chorando, porque tinha perdido o seu único filho. Ela já tinha perdido o seu marido. E agora ela perde o provedor da casa. Agora ela está só. E Jesus vinha entrando para aquele portão. E ele viu aquilo. A mulher chorando. E ele disse: não chores. E ele vai e toca no esquife do caixão.
E a Bíblia vai dizer que o morto ele se levanta. Jesus, através da lágrima, ele pode operar o milagre. Através da humilhação, ele pode alcançar o impossível. Porque o impossível só ele pode fazer. Às vezes você tem orado, tem chorado, tem pedido algo para Deus que você não consegue. A nossa mente com Deus tem que ser diferente, irmão. Nós não temos que pedir para Deus o que nós conseguimos, ou alguém pode fazer por nós. Mas nós temos que ter uma visão de Deus diferente. Nós temos que ter uma visão de Deus que Ele é aquele que faz o impossível. Não peça para Deus o que é possível, irmão. Ele não vai fazer. O possível é para você, o possível é para mim, mas o impossível é para Deus. Aquela mulher olhava para aquele filho e chorava. E Deus contemplava o coração daquela viúva. Deus contemplava o coração daquela mãe, chorando, dizendo: Senhor, traz meu filho de volta. Olha, eu estou só aqui. E Deus estava olhando para aquilo. E Ele vai e toca no esquife do caixão e entrega o seu filho vivo. Deus está ensinando essa noite que Ele pode acrescentar, irmãos. Ele pode acrescentar na vida da igreja muitas coisas. Através da oração, através do choro, através do clamor, através do aquecimento do coração, Deus pode entregar coisa grande. Essa palavra Deus trouxe para pregar hoje. Deus trouxe para mim passar para você, para apanhar a tua casa em ordem, para você revisar a tua vida, para você saber que Deus, aleluia, Ele é de causas impossíveis. Ele me trouxe essa noite para te dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que no tempo certo, no tempo determinado, tudo Ele vai preparar. Ainda que está com falha, ainda que tenha errado muito, mas Deus está dizendo essa palavra: olha, eu ainda dou oportunidade para consertar. Eu ainda dou oportunidade para você voltar a pregar a palavra. Eu ainda dou uma oportunidade para você voltar a louvar no grupo de jovens, para você voltar a louvar no grupo das irmãs, para você voltar a participar do corpo e o sangue de Cristo. Ainda que muitas falhas, mas Ele está dizendo essa palavra, que Ele ainda está ouvindo a tua oração, e Ele está vendo as tuas lágrimas. Aleluia, só aquele, aleluia, que crê nessa palavra, levanta a tua mão, dá um glória, glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque toda honra e toda glória é para Ele. E assim a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequias, ele alcançou uma grande vitória. Mais 15 anos de vida lhe foi concedida por causa da sua humilhação, por causa da oração e por causa das lágrimas. Por isso, irmãos, Deus ele vem trazer essa palavra para nós. Está doendo? Continua chorando. Está difícil? Continua orando. Faz a tua parte que Deus vai fazer dele. Aquilo que Ele tem prometido à tua vida às vezes está demorando, mas Deus vai nos ensinar que Ele está ouvindo a nossa oração, que Ele está vendo o nosso clamor e vendo as lágrimas da igreja. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Para agradecer a Deus por esta palavra nesta noite. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te adoro e te exalto, Senhor, nesse momento tão maravilhoso da tua palavra.